Você já percebeu que às vezes basta você falar: "Agora eu vou estudar". Aí você senta para estudar, olha em volta e surge do nada uma vontade inexplicável de fazer qualquer outra coisa. A louça para lavar, que estava invisível o dia inteiro, vira prioridade máxima. Do nada você olha pro seu armário e fala: "Ah, eu acho que tá precisando de eu reorganizar esse armário, né?". Você lembra de mensagens que você tem para responder, de coisas que ficaram pendentes e de que não eram importantes, né? Não eram tão importantes assim até aquele momento. E eu queria te dizer que isso não acontece por conta de preguiça, porque você tá com preguiça de estudar. Acontece por uma coisinha que chama imediatismo. O nosso cérebro, ele tem a tendência de fugir de situações que são de alguma forma ali desconfortáveis, que exigem esforço da nossa parte, para correr atrás de tarefas que parecem mais fáceis, que são mais recompensadoras. E estudar, principalmente quando é alguma coisa que você tem ali alguma dificuldade de aprender, ou pelo próprio esforço, né? Ah, eu vou ficar aqui 2 horas estudando, né? Só de pensar nisso, isso traz algumas sensações que podem ser desconfortáveis. Pode ser ansiedade, pode ser medo de não aprender de primeira, né? De não pegar de primeira e você ficar ali se sentindo não inteligente. Pode ser insegurança, pode ser tédio, né? Pode ser uma questão disso também. E aí, esses sentimentos, eles não são quase sempre conscientes da nossa parte, né. E aí o que que o nosso cérebro faz? Pra gente não precisar encarar ali o estudo que tá gerando um desconforto interno na gente, ele inventa pra gente uma válvula de escape. Ele inventa essas tarefinhas que, enfim, do nada parecem super importantes, parece que você tem que fazer agora e é isso. É uma saída elegante, né, ele te convence de que tem algo mais importante pra você fazer. Mas na verdade é uma questão de você não querer lidar com aquele desconforto. E por isso, aqui dentro da Lanisa, a gente não trata procrastinação como uma questão de falta de disciplina, né? Para a gente começar a lidar com a procrastinação, a gente tem que ir por um outro caminho. A gente tem que começar a entender do que você está fugindo. Quando você senta para estudar, tenta entender o que que vem ali de sentimento. É o que que é? É uma ansiedade? Te causa ansiedade? É sentar pra estudar? É medo de não conseguir entender de primeira, de você se sentir insuficiente? É uma sensação de sempre se achar atrás, né? "Ah, eu tô sempre atrasado ali, devia estar fazendo muito mais do que eu tô fazendo agora". Ou pode ser perfeccionismo também, né, de: "Ah, não, espera aí, eu só vou estudar quando tudo estiver, alinhado, né, todos os astros ali alinhados para eu conseguir estudar do jeito certo. Porque dependendo da resposta que você tiver, dependendo do que é que você está sentindo, a forma de lidar com a procrastinação vai mudar. Se, por exemplo, né, as reações mais comuns são medo, ansiedade, até tédio, né, pode ser uma questão só de tédio, o segundo passo é a gente buscar entender o que que pode tornar então essa tarefa menos desconfortável, considerando essa emoção que você descobriu que é o que está te causando a procrastinação. Então a gente tem que transformar um estudo em algo menos ameaçador. E aí tem vários jeitos de fazer isso. Uma das formas é você simplesmente dividir o seu estudo em partes menores. Aqui na Lanisa a gente costuma chamar isso de estudo pizza, né? Que é como se o estudo fosse uma pizza inteira e a gente vai fatiando esse estudo, né, em fatias de pizza e a gente vai comendo, né? Vai fazendo ali uma fatia de cada vez. Pega uma fatia um dia, faz essa fatia, beleza. No outro dia, pega outra fatia. Até a gente comer a pizza inteira. Porque uma coisa é você pensar: "Ah, eu preciso estudar, essa matéria toda aqui, que são esses 3 capítulos aqui do livro", sei lá, digamos que dê umas 50 páginas pra você ler. É muito difícil a gente conseguir ler 50 páginas direto de um conteúdo didático, assim, sabe? Que não é um livro de ficção, que é uma coisa que você vai ter que parar, você vai ter que entender, você vai ter que fazer exercício pra ver, né, como é que tá ali o seu aprendizado, então dificilmente é algo que a gente vai conseguir fazer de uma vez só. O ideal, até pra não gerar essas questões que a gente falou no início, de ansiedade, de medo, de: "Ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso tudo", e aí você
nem começou já começa a se achar um fracasso, né. Dividir e falar: "Não, hoje eu vou ler só o primeiro capítulo", que são 20 páginas. Tá, 20 páginas eu consigo ler num dia, sem me sobrecarregar muito. E aí você vai fazendo assim aos pouquinhos. Isso ajuda muito a lidar com essas emoções. Ao mesmo tempo que fica bem mais objetivo o que que você precisa estudar, né? E ter mais objetivo, quanto mais objetivo, melhor. Quanto mais a gente vê a luz no fim do túnel, né? Até onde é para estudar, melhor. Porque aí a gente começa a negociar com o nosso cérebro, né? "Ó, cérebro, é só até aqui". Aí o cérebro fala: "Ah, então tá. Se é só até aí, eu vou". Outra coisa que costuma funcionar muito bem é você começar por uma parte que você já dominou, ou tá quase dominando da matéria, né? Então, essa matéria aqui eu tenho que estudar ela, mas antes de eu ver a parte nova, deixa eu ver, revisar aqui rapidinho 5 minutos da parte que eu já vi. Porque isso dá uma motivação para você, você começa a enxergar que você já sabe alguma coisa, e aí aumenta a sua confiança e você é mais fácil de você continuar os estudos, de você continuar estudando, porque aí você vê que: se eu já aprendi isso aqui eu também consigo". Outra coisa que a gente pode fazer é ter estratégias de estudo ativo, né, coisas que transformam o seu estudo de forma bem ativa, quando você participa mesmo na hora de estudar, né, você não lê só, pega o texto e começa a ler, e é isso que você faz. Não, você pega o texto, decupa ele, rabisca, faz anotação, isso é ter um estudo ativo, é você se envolver ali com o estudo de alguma forma. Porque quando a gente se envolve, eh, o estudo fica interessante. E se é interessante, o imediatismo que eu falei lá no início do vídeo, ele perde força. Porque se tá interessante, a gente não vai querer fugir. Se não tá causando nenhuma sensação ruim na gente, a gente não vai querer fugir. E é justamente esse tipo de estratégia, e as outras duas também que eu citei, que eu trabalho de forma ativa e bem perto com os meus mentorados. Inclusive, a mentoria reestrutura, que é super adequada para lidar com os estudos, por exemplo, que são uma área da sua vida, a mentoria reestrutura é adequada para lidar com uma área da vida, ela está com uma condição especial. A Lanisa acabou de lançar o Guia do Estudante Sem Sofrimento, um material inédito baseado na economia comportamental, reunindo 10 estratégias práticas para tornar os seus estudos bem mais eficientes e menos cansativos, com menos culpa por você, por exemplo, procrastinar, por você, por exemplo, se distrair. Com o guia, eu te mostro o que fazer se essas coisas acontecerem e também a se antecipar para que essas coisas não aconteçam com tanta frequência. Até o dia 11 de agosto, quem adquirir a mentoria Reestrutura vai receber de brinde esse guia, que eu preparei com muito carinho, sabe? Ele tá recheado de estratégias que eu uso, tá? E é o que eu trabalho junto com os meus mentorados. Depois do dia 11 de agosto, ele só vai poder ser adquirido separadamente, no valor de R$ 57. Então, se você quer entender melhor por que você procrastina, se você quer aprender a lidar melhor com a sua procrastinação, ter um estudo menos sofrido, todas as informações sobre a mentoria Reestrutura estão aqui no link da descrição. É só clicar para conhecer e aproveitar essa condição especial. Te espero! E se você conhecer alguém que pode se beneficiar desse tipo de solução, manda para essa pessoa também. Eu vou adorar receber. Eu tô ansiosa para começar esse processo com você.